Analisamos agora a proposta de orçamento do Estado com a ajuda de Pedro Brinca, professor de Economia da Nova SBE. Professor, bem-vindo ao Fala de Portugal. Na sua opinião, é um orçamento que responde aos problemas do país, tendo em conta também os efeitos da guerra? Não, é um orçamento que, para já, comparativamente àquele que foi apresentado e que havia sido chumbado e que motivou estas eleições, é um orçamento que já traz algumas novidades e algumas medidas que visam precisamente combater os efeitos da crise energética. Falou-se na peça da questão da redução do ISP, do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos, não da taxa de imposto em si, mas da taxa de IVA aplicável, que baixa para 13%. Falou-se da questão da prestação adicional de 60 euros para as famílias que estão dentro, mais desfavorecidas, têm rendimentos de apoio muito baixos, nomeadamente os rendimentos mínimo garantido e outras prestações sociais mínimas. Estamos a falar, por exemplo, outra coisa que não foi falada, mas que é importante e que tem a ver com a crise energética, a agilização dos licenciamentos para construção e equipamentos de energia renovável, por exemplo. Existe um conjunto, de facto, de políticas que foram adotadas que refletem o que é esta crise energética e que visam dar resposta a ela. Mas a oposição critica estas medidas no sentido de serem apenas medidas no curto prazo, de não serem mais estruturais. Concorda com esta visão? Não, é assim, é preciso lembrar que esta crise também é suposto ser uma crise de curto prazo, conjuntural, não é? Mas que sim, ainda vai durar alguns meses, mesmo que a guerra acabasse hoje. Exato, mas, por exemplo, nós quando estamos a falar, por exemplo, da questão da inflação, quando estamos a falar da questão de todas estas disrupções das cadeias de abastecimento, tudo isto tem causado stress e tem causado todos estes problemas de inflação, a própria postura do Banco Central Europeu é que isto são fenómenos temporários que irão passar e que, por isso, não motivaram até agora uma intervenção direta. Eu salientaria que, se calhar, talvez o facto mais relevante, ao contrário do Ministro Medina, acho que vai levantar mais polémica, é de facto no Orçamento de Estado haver uma revisão do quadro macroeconómico para 2022. Obviamente o crescimento foi revisto em baixa, abaixo dos 5% inicialmente previstos, mas destacar realmente o aumento da inflação, de 3,3% para 4%. Vamos ver se será esse o número, mas obviamente muito acima do que está programado em termos de aumentos para a função pública, que não chega a 1%. E isso sim, na minha opinião, do ponto de vista político, será talvez o maior facto a discutir nos próximos meses. Parecem-lhe reais estas previsões do déficit e da inflação? Repare, as previsões do déficit não foram alteradas, é 1,9, mantém-se, assim como se mantém também a previsão sobre o rácio da dívida pública. O que me parece é que existe uma incerteza muito grande. Existe uma incerteza enorme neste momento e tenho poucas dúvidas que em função da evolução daquilo que se passar na Ucrânia, em função da evolução daquilo que se passar com as políticas do Banco Central Europeu, em função também das expectativas dos agentes relativamente à inflação, reivindicações salariais que materializando-se podem aumentar e criar a tal espiral inflacionista que, dependendo de toda esta conjuntura e desta combinação de quadros, pode motivar a haver revisões destas previsões e pode motivar, inclusive, uma lei de revisão orçamental e alterações ao orçamento até ao fim do ano. O que é que destaca de medidas positivas de impacto concreto no bolso dos portugueses? Não, sem dúvida que estas medidas relativamente à energia são especialmente, à crise energética, são especialmente importantes, porque no curto prazo é muito difícil os portugueses fugirem a isto. Não é? Porque os aumentos do preço dos combustíveis, da energia, aquecimento, gasolina, etc. No curto prazo nós temos uma capacidade muito pequena, quer do lado da procura, de quem consome, quer próprio do lado da oferta. Não é fácil de um dia para o outro nós adaptarmos as nossas estruturas de importação de combustíveis da Rússia para fornecedores alternativos. Mas o que a história nos mostra, e mostrou-nos, por exemplo, em 2008, quando tivemos um aumento brutal dos preços do petróleo, é que todo um conjunto de políticas que foram adotadas na altura para combater essa crise energética, nomeadamente, por um lado, em termos de procura, uma exigência maior de eficiência energética, dos automóveis, etc. Por outro lado, também um aumento da capacidade de produção de petróleo, através do fracking, etc. Mesmo nesta crise já se viu, por exemplo, os esforços diplomáticos do governo norte-americano, com a Venezuela, com a Arábia Saudita, no sentido de aumentar a produção de petróleo para aliviar um bocadinho o impacto que está a ser esta crise energética. Por isso, se no curto prazo, de facto, é complicado substituir, e por isso é que estas medidas, principalmente esta do ISP,
GSP e da redução do IVA é temporária e irá ser reavaliada de 3 em 3 meses. Acho que é a opção correta e acho que é assim que deve ser feito, porque é um bom equilíbrio entre deixarmos que o mecanismo de preços sinalize que, de facto, a economia tem que se desviar daquela fonte de energia que neste momento está a ser mais problemática, mas também dar tempo às pessoas para o fazer. E aquilo que se viu, como eu estava a dizer, nessa crise anterior, é que depois, no médio prazo, o preço do petróleo chegou a níveis baixíssimos. Eu estou a crer que, a médio prazo, isto também será assim. Neste momento, a crise na Ucrânia é complicada não pelo volume. É bom lembrar que a Rússia representa menos de 2% do nosso investimento, do investimento direto estrangeiro na Europa. A Europa representa 75% do investimento direto estrangeiro na Rússia. A União Europeia representa 40% do comércio externo da Rússia. A Rússia representa menos de 5% do nosso comércio externo. Ou seja, a Rússia e o conflito na Ucrânia conseguem-nos criar problemas em setores muito específicos, nomeadamente na questão energética, nomeadamente na questão, por exemplo, de alguns cereais. Rússia e Ucrânia produzem 25% do trigo mundial. A Ucrânia era o nosso maior exportador de milho, no paládio, no níquel, que são elementos essenciais também na produção da indústria automóvel, mas é como lhe digo, como um todo, o efeito desta crise nunca será muito grande. Agora, no curto prazo, em alguns setores específicos, é complicado e na energia tem um problema adicional. Há um impacto inicial na bomba, mas depois é bom lembrar que todos os setores usam energia para produzir. E como é que fica o crescimento económico do país? Não, é óbvio que as revisões do crescimento económico vão ser feitas em baixa e isso, quer dizer, é consensual. Quer dizer, todas as pessoas, todas as fontes, todas as instituições cujo negócio é precisamente fazer previsões sobre o futuro, percebem que as revisões de crescimento vão ser feitas em baixo, por causa do aumento da energia, por via da continuação da disrupção das cadeias de abastecimento e, muito importantemente, pela possibilidade de subida de umas taxas de juros por parte do Banco Central Europeu que podem arrefecer a economia no sentido de conter a inflação. Muito bem. Professor Pedro Brinca, obrigada pela sua presença aqui no Fala noite. Portugal. Obrigado.